Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de fluidodinâmica computacional aplicada a processos químicos. E nesta aula, aula de hoje, aula 13, nós veremos então como o fluxo passando por um sistema de ventilação pode influenciar a temperatura de uma placa na qual esta ventilação pode estar acoplada, beleza? Bom, isso dá continuidade, então, aos conteúdos que nós vimos nas últimas aulas, tá? Onde nós estamos trabalhando vários estudos de caso com características diferentes e efeitos diferentes sobre as equações de governança dos princípios de conservação, tá certo? E na aula anterior nós vimos aquele caso de escoamento em um fluido de passagem concêntrica, né, de passagem restrita, para poder avaliar algumas propriedades dos fluidos, como por exemplo velocidade ou pressão, sob a influência de análise de diferentes modelos para o cálculo de viscosidade e também considerando efeitos de rugosidade na tubulação, no escoamento, por o qual nós temos ali então passando o nosso fluxo, ok? Já na aula de hoje, então, nós iremos trabalhar esse outro estudo de caso, que eu comentei, com fluxo, então, por um sistema de ventilação, tá? Considerando aí o sentido axial sobre essa ventilação, e isso vai permitir a gente trabalhar algumas características diferentes do que a gente fez até agora, tá? Algumas propriedades da criação de geometrias curvadas, tá? Que a gente não utilizou algumas funções até então nos outros exemplos, tá? E a gente vai trabalhar aqui montando, então, essa ventilação, também considerando aí um objeto como um obstáculo ao fluxo, né? Nesse caso aqui a nossa própria haste então de ventilação, tá certo? Que está ali no meio do escoamento, para o qual a gente pode perceber uma variação de temperatura, tá? No que a gente tem passando ali, algo que a gente não tinha nos outros casos, tá? Então isso a gente vai conseguindo aprender de maneira diferente, combinando para demais estudos de caso. Bem, então aqui uma representação do nosso estudo de caso, mostrando então a nossa geometria, tá certo? Para a qual a gente vai avaliar um perfil de temperatura, né, abaixo desse sistema de ventilação. A geometria, então, é essa hélice aqui que a gente vai construir e vai gerar na primeira etapa da nossa simulação. Depois criar o mesh, tá certo? Para essa geometria, tanto para o escoamento quanto para a parte sólida, para a qual a gente vai ter uma passagem. E depois a simulação, né, gerando então e verificando um perfil de velocidade, escoamento em função desse obstáculo que são as hélices que proporcionam o movimento e ao mesmo tempo estão ali frente ao movimento. Bem, estamos aqui então no Workbench, vamos criar então um Fluid Flow para o Fluent, salvar aqui com o nome aula 13, beleza? Para a gente trabalhar em cima então desse bloco de modelo. Inicialmente vamos lá para o Design Modeler então para criar a geometria, tá certo? Do que iremos trabalhar nessa aula. Agora aqui temos nosso plano XYZ, tá certo? A gente vai selecionar aqui o plano XY para começar a construir, montar nossa geometria, ajustar as unidades para milímetros inicialmente, tá certo? E aqui agora a gente vai trabalhar primeiro nesse plano e depois vamos para os demais para tornar nossa geometria de fato 3D. Primeiro vamos colocar aqui dois círculos, que representarão lá na frente o centro da nossa hélice, tá? Da nossa fan, o nosso ventilador. Agora, vamos definir duas dimensões de diâmetro, tá? Colocando o diâmetro interno em 8 milímetros e o diâmetro externo, vamos ver, 20 milímetros, como que fica aqui a relação. Não dá para diminuir um pouquinho ainda aqui o diâmetro do círculo interno, tá? Vamos manter então em 5 milímetros o interno e 20 o externo. Beleza? Bom, agora, selecionar as duas formas, tá certo? Voltar aqui para a modelagem, vamos extrusar, então, com um certo comprimento, esses nossos círculos concêntricos, tá? Então, vai ser um Sketch 1, opção Edge Frozen, para ficar com a geometria transparente, tá? Para a gente enxergar depois através dela, e aqui um comprimento de 20 milímetros. Tá certo? Então percebam aqui que a gente gerou então um cilindro então furado com esse aspecto aqui. Vamos selecionar agora aqui a nossa superfície, tá ao redor. E aqui nessa superfície então a gente vai começar a trabalhar para puxar os demais pontos, tá? Então a gente vai usar então a opção Thin Surface para criar aqui essa curvatura, tá, com um raio ali de 3 milímetros de profundidade sobre a nossa geometria.
Vamos selecionar essa face aqui de trás, agora, tá certo? E nessa face aqui de trás, vamos trabalhar com uma outra função, a função, né, selecionando também com Thin Surface, mas depois puxando para a opção aqui, Face to Keep, Face to Remove, para tirar um pedacinho dela também para dentro e ficar mais fácil de visualizar depois o nosso interno, tá? Então aqui com a opção Generate, agora a gente gera esse outro pedaço vazio dentro da superfície, tá certo? E basicamente isso que a gente está montando aqui vai ser o eixo central da nossa ventilação, tá? Agora vamos criar um novo sketch, o sketch 2, tá? O sketch 2 vai começar a montar a primeira asa, né, da nossa hélice, a partir aqui da ferramenta de arco de 3 pontos, tá? E com essa ferramenta do arco de 3 pontos a gente vai criar o comecinho da nossa hélice e depois a gente vai ajustar ela para um formato padrão. Vamos construir uma única hélice e com essa hélice a gente vai depois reproduzir ela para outros tamanhos, para simplesmente copiar, né, e colar as várias hélices ao redor do nosso eixo. Bom, então eu vou posicionar dessa forma, com a curvatura para o lado esquerdo, tá? Indo da direita para a esquerda, tá bem? Então esse aqui é o nosso arco criado, tá? Podem criar o arco um pouquinho mais para baixo, senão às vezes fica um pouquinho difícil de puxar ele aqui para fora, nas dimensões, tá? Mas independente, só um detalhe, cada um pode ter um ponto de início, no final não vai fazer diferença, né, em termos assim, porque isso vai estar dentro do eixo central. Agora eu vou puxar um comprimento na distância menor, um comprimento na distância maior, que é aqui que a gente vai ajustar para deixar padrão para todo mundo, e um comprimento aqui também com relação o comprimento de fato da hélice, tá? Os outros dois comprimentos são apenas alturas, isso aqui que vai dar de fato o quão grande é a haste da hélice com relação ao eixo, tá bem? Bom, vamos colocar aqui então a altura menor com um tamanho de 9 milímetros, tamanho maior 80 milímetros, e o tamanho aqui do comprimento da hélice de 60 milímetros na horizontal, beleza? Bom, agora aqui em Modeling, vamos trocar de eixo, tá? Vamos aqui então agora para o plano YZ, tá? Posicionar, centralizar, e aqui no plano YZ nós vamos agora puxar, né, uma outra linha para a qual a gente vai criar a nossa curvatura da hélice. Então um novo sketch 3, vou puxar uma linha então para a profundidade que eu quero estender a minha hélice, tá certo? Do centro do eixo para a esquerda, e depois eu vou dizer o comprimento que eu quero essa hélice, a largura da hélice no caso. Esse nosso L1 então em 15 milímetros. Importante que seja menor que a altura do eixo central. Bom, agora vamos usar algumas funções diferentes, tá? A função aqui sweep sobre o nosso sketch 2 para correlacionar essa profundidade, começar a montar nossa hélice, tá certo? Então vamos relacionar ela aqui com o sketch 2 com o sketch 3. Vamos colocar uma espessura de 1 milímetro para essa junção, tá certo? Metade de meio milímetro aqui, tanto de entrada quanto de saída entre os nossos sketches, e com a função de Generate, aqui a gente começou a montar a nossa hélice, depois a gente vai curvar ela. Vamos colocar com Edge Frozen para ela ficar transparente, aqui também fica mais fácil da gente enxergar por dentro da nossa geometria, tá bem? Bom, arrastem só para ver se está tudo certinho. E agora a gente vai fazer aqui alguns ajustes para dar a torção necessária para depois fazer o formato curvado da hélice, tá? Por exemplo, aqui na opção Twist Specification, vamos colocar então turns na angulação 40 sobre 360, que é a dízima aqui de 0,11. E aí ele vai então trazer essa rotação para a gente do ponto inicial ao ponto final, já dando um formato bem legal da nossa hélice. Bom, agora aqui com a ferramenta Translate, nós vamos
rotacionar aqui um pouquinho e melhorar um pouquinho a nossa asa, tá? Então vamos selecionar ela, clicar aqui em Apply, também para a gente gerar uma outra asa que vai dar espessura aqui da nossa hélice. Também, e depois a gente vai ajustar o redor da hélice também, tá? Então vamos aqui clicar nela, ele vai dar a opção assim de translacionar tanto para cima quanto para baixo, já que a gente está selecionando aqui o eixo Z, tá? E vamos deixar aqui então a nossa direção para cima, para entender depois que essa rotação, né, até o próprio giro da hélice se dá aqui no sentido de mandar o vento para cima, tá? Com uma distância aí de 1 milímetro com relação ao original, para gerar esse formato aqui que a gente tem, certo? Agora a gente vai selecionar as duas extremidades aqui da nossa hélice com a função Blend, tá? Só para gerar o contorno dela, então a função Blend a gente tem ali em cima, né? Clica nessas duas arestas e deixa ela inicialmente com 3 milímetros, só para você ver a curvatura. E depois a gente vai aumentar aqui para 15 milímetros para ver como isso se reforça, né? Clicando em Generate, para agora sim ficar com uma cara de hélice legal que a gente vai poder trabalhar, tá? Fora isso, a gente só precisa, assim, digamos que chanfrar lá o nascimento da hélice que a gente vai fazer agora, tá? Com a ferramenta Boolean, né, vamos aqui unir os nossos corpos, tá? Da hélice com o eixo, tá? Selecionar os dois elementos, tá? Veja que a gente tem dois corpos, né? Tubares para duas partes, tá certo? E a gente vai aqui então indicar que a gente vai trabalhar com uma única peça, tá certo? Porque lá ao final a gente precisa ter isso numa única peça para gerar o mesh. Bom, agora vamos aproximar aqui, selecionar as nossas pontas aqui nesse sentido da onde nasce a hélice, tá certo? E aplicar essa ferramenta de chanfro só para a gente criar, digamos que uma ponta, né, de onde sai a hélice, para ela ter um acoplamento mais grosso aqui no formato triangular, que daria de fato a firmeza dela em acoplar a hélice ao eixo. Tá bem? Então lembrar de clicar aqui em Generate, tá? Podemos rotacionar e visualizar aqui que a gente tem então esse acoplamento triangular um pouco mais grosso da hélice no eixo, tá bem? Para não ficar tão fininho, né? Senão pareceria uma hélice que poderia estourar, arrebentar ali numa rotação muito forte. Agora de novo, selecionando aqui chamfer, nessas duas extremidades, vamos, né, dar mais um Generate, para a gente ter aqui então uma curvatura aplicada nesse acoplamento, tá? Eu fiz mais uma vez, mas não precisava, então excluí a segunda opção. E aqui já está suficiente para a gente conseguir observar como a hélice se encaixa no nosso eixo. Legal? Bom, vamos salvar o projeto, para a gente não perder tudo que foi feito até aqui então, tá bem? E aí a gente vai dar continuidade agora, clicando em Solid, aqui buscando usar nossos recursos então de reprodução, de cópia, para criar as demais hélices no mesmo formato dessa que nós montamos aqui, tá legal? Então, Body Transformation, né, vamos aqui na opção Pattern, né, de padrão, vamos clicar na nossa hélice e vamos daí dizer que a gente quer o padrão da hélice sendo repetido ao redor do eixo XY, tá, do plano XY. Vou clicar aqui em XY, tá certo? E aí a gente vai clicar na nossa hélice para poder fazer a cópia dela, tá bem? Primeiro aqui a gente deixa, né, que é um corpo, né, nossa geometria, clica no plano e daí sim, tá? Agora foi aqui, plano normal, 7 cópias, tá? A gente vai rotacionar, como o eixo é simétrico, uma cópia dele sobre ele mesmo não vai influenciar em nada, tá, no nosso desenho, na nossa geometria. Mas querendo ou não, ele reproduziu também o eixo 7 vezes ali em cima. Bom, vejam que a gente sempre está especificando aqui o número de cópias, né? Se eu especifiquei 7, é 1 mais 7, dando 8. Se eu especifiquei 5, é 1, né, a original, mais 5, dando 6, tá? E a gente vai trabalhar com as 6 hélices aqui na nossa fan, no ventilador, para arrefecimento da placa. Tá, vamos salvar. E agora aqui, então, vamos criar então uma nova junção, né, de corpos com o nosso elemento do eixo central.
Tá? Então, usando aqui Boolean, vamos fazer mais uma criação de peça única. Tá? Juntando todas as hélices criadas com aquela original. Para tratar tudo como um corpo, né? Uma parte só, depois lá na frente. Vou ocultar aqui os sketches, tá? Para as linhas não aparecerem, tá? Para a gente tirar aqui essas linhas e ficar mais fácil da gente visualizar depois. Mas é só uma questão mesmo de visualização. Vamos rotacionar, ver se está tudo certinho aqui com a nossa peça. Aparentemente sim. Tá legal? E aí a gente vai conseguir trabalhar então com isso lá na frente. Mas antes, né, a hélice está pronta. Agora a gente precisa criar a placa, né, o contorno, né, o duto, né, que está ao redor da hélice, por onde ela vai rotacionar e expelir o calor, tá certo? Então faltam alguns elementos aqui ainda na nossa geometria, tá bem? Mas, né, a fan, que o principal que a gente tem, que é o nosso obstáculo ao escoamento, tá pronto. Tá? Então vou criar aqui mais um sketch. Para deixar na sequência, na numeração lógica, eu vou criar como sketch 4, tá certo? Para ele, eu vou criar então um círculo ao redor da hélice, e com esse círculo, então, eu vou colocar, né, determinar minha tubulação por onde o escoamento vai passar. Tá? Então, a partir do centro, eu deixei ela um pouquinho maior, mas a gente vai determinar o diâmetro exato disso agora. Tá? Então, aqui em Dimensions, né, vamos usar a ferramenta Diameter para especificar aqui o nosso diâmetro um pouquinho maior que a hélice. Vejam que 200 fica bem rente, né? Correria o risco ali de bater. Então vou deixar então 205, um pouquinho maior, Generate, criei um círculo ao redor da nossa hélice. E daqui para frente a gente vai agora nesse círculo também extrusar ele para ter um comprimento da altura da hélice, pelo menos, tá? Um pouquinho maior. Bom, então com a ferramenta Extrude, agora sim, eu vou extrusar na direção que eu tenho a minha hélice, tá? Ou seja, no eixo Z positivo, legal? Então só rotacionando aqui para a gente confirmar e verificar isso, já que a nossa linha inicial está abaixo da hélice, tá bem? Vamos então orientar aqui a nossa direção, como sendo uma direção simétrica, com relação ao nosso eixo especificado. Vou colocar então uma extensão aqui para faces, a partir da face do eixo X, né, sobre o eixo X, né, fixa. Vou colocar a minha profundidade, deixa eu verificar aqui as informações. A partir da face, né, não é fixo, tá, pessoal? Aqui a partir da face, para fazer a extrusão dela na direção do eixo Z, tá? Porque senão ele vai criar para baixo, não quero que ele crie para baixo. Então primeiro eu vou selecionar aqui para faces, depois eu vou trocar, a gente vai trocar aqui para assimétrica, tá certo? Para que não fique para os dois lados, eu só quero para cima, tá bem? Então vai ficar fixa e assimétrica, tá bem? Agora sim. Vou colocar então 25 milímetros com relação a essa primeira profundidade e 2 milímetros com relação à segunda. Então veja que a gente tem uma distânciazinha pequenininha da fan até embaixo e a outra distância maior de 25 milímetros para cima, tá? Add Frozen para o meu material ficar aqui transparente quando a gente clicar em Generate. E eu tenho então uma distância pequena da placa até a fan e depois esse duto, né, esse círculo ao redor da fan por onde o escoamento vai acontecer. Vou esconder o sketch 4, tá bom? E agora, então, basicamente a gente tem aqui a nosso duto ao redor da hélice, mas falta algo ainda, né? Vamos criar um novo sketch agora no plano ZX, tá legal? Vou renomear para o sketch 5, para ficar na mesma sequência. E aí a gente vai nesse sketch 5, sim, traçar uma linha transversal sobre toda a hélice, tá bem? Que vai representar, digamos assim, como se fosse uma placa que a gente tem para fechar um dos lados do duto, tá? Por enquanto ele está aberto.
No comprimento, com relação ao eixo X, eu vou especificar aqui então uma distância de 12 milímetros, tá? Veja que basicamente isso dá a minha distância, não 14 milímetros na verdade, para dar a minha distância até acertar bem em cima da hélice. Tá aqui, ó, 15 milímetros, pronto. Ficou bem em cima da hélice, que é onde eu quero que a partir dali eu tenha um plano de soltar o escoamento, tá? Que eu não tenho mais contato com a minha geometria. Edge Frozen, para ficar também transparente, tá? Uma direção simétrica aí para ambos os lados, e vou colocar uma espessura, né, um tamanho de 250 milímetros com relação ao meu eixo do Sketch 5, tá certo? E vejam então que eu tenho aqui sobre a minha fan uma linha então que ela divide e mostra que a partir de certo momento eu tenho escoamento livre, tá? Eu não tenho mais nenhum obstáculo ali, preciso delimitar essa parte, tá certo? Que é a base da onde começa o nosso escoamento. Novamente, com a ferramenta Boolean Tree, agora a gente vai unificar todas as nossas partes, os nossos corpos, tá certo? Porque agora a gente tem 3 peças, tá certo? Então eu vou usar aqui com a função então de Imprint Faces, vou selecionar a minha fan e vou fechar aqui só para de fato delimitar isso como limite do meu escoamento, porque senão quando a gente fosse fazer a simulação ele ia entender que tinha algo saindo para fora. Eu não quero analisar nada para fora ainda, tá? A não ser que eu quisesse acoplar uma tubulação, fazer algo que desse continuidade ao escoamento, mas isso aumentaria aí muito o esforço computacional, tá? Então eu seleciono nessas faces para juntar elas como sendo um único corpo, e agora a gente tem a nossa fan e tem também o nosso duto ao redor da fan, tá bom? Bem, antes da gente gerar o nosso mesh, para finalizar aqui eu vou esconder o Sketch 5, tá certo? E agora vou salvar, né? Lembrar sempre de salvar de vez em quando para não ter nenhum problema, tá bom? E a gente está quase então finalizando para criar o mesh logo à frente, beleza? Tá, último ponto aqui, vamos juntar os dois corpos que ficaram ainda, tá? Ficou aqui ainda a fan separado da parede ao redor da fan, tá? Então vamos aqui pedir só simplesmente para a gente tirar uma parte em relação à outra, para dizer que a gente não tem conexão entre elas, mas que elas de alguma maneira também vão ser um único corpo, que vão estar daí como um único objeto, uma única forma, mas que elas não preenchem o mesmo espaço, tá? Que são objetos distintos que vão constituir uma única peça. E agora sim, né, clicando em Generate, a gente tem uma parte, né, um corpo final na nossa geometria, tá certo? E agora sim a gente tirou o nosso centro, e a gente só está preocupado no escoamento na hélice, ao redor, tá? Não vamos se preocupar no escoamento ali no centro não, para ter um modelo aqui mais simples e conseguir trabalhar com o nosso mesh no propósito, né? Até para não ter uma malha muito grande, muito complexa, e os efeitos ali do centro da geometria também. Agora vamos abrir aqui o mesh, tá certo? A gente tem a nossa peça, veja que ela está ali vazada, para a gente não considerar os efeitos sobre o eixo central, simplesmente os efeitos sobre a parte da rotação, que é o que mais interessa aqui pra gente, tá certo? Bom, então a gente vai aqui visualizar a nossa geometria ocultando aqui uma das faces, tá? Deixa eu achar aqui onde está a nossa ferramenta. Ela está aqui então em wireframe, tá? Para deixar só as linhas, só os tracejados, e a gente conseguir enxergar a hélice por dentro, tá? Para o corpo não ficar fechado. Agora vamos nomear as nossas partes da peça. Então aqui o lado abaixo da fan, né, naquela região mais fina, eu vou chamar de placa, tá? De plate, porque é ali que vai ter a temperatura, né, aquecida, que a gente vai resfriar a nossa superfície. A nossa região ao redor a gente vai chamar de outlet, porque por mais que seja um escoamento, a gente pode perder energia ao redor também. A gente vai estar a temperatura ambiente ou uma temperatura menor ao redor dessa região da rotação da fan, e que protege a fan também sobre a placa.
O outro lado, pelo qual de fato vai fluir o escoamento, a gente vai chamar de outlet 2, então por onde vai sair o que a gente está ventilando. E aqui ao final, né, por fim, a gente vai selecionar toda a nossa fan, tá? Todos os nossos elementos da fan e chamar isso aqui de fan, tá? Para a gente identificar isso como um sólido depois lá na simulação no Fluent, beleza? Bom, vamos selecionar segurando Ctrl aqui as nossas peças, tá bem? Opa, acho que eu ocultei aqui a peça ou saí do eixo, vamos voltar aqui para ela aparecer. Vou mostrar aqui todas as peças, qualquer coisa clica com o botão direito, né, vai em Show All Bodies, ele vai mostrar todos os elementos novamente. E a gente tem só 3 nomes ali de seções, tá? A gente não nomeou ainda as nossas hélices, né, a nossa fan. Mas para isso eu vou pedir para ocultar, tá? Clicando com o botão direito, né, e ocultar, né, não exibir a nossa face, hide body, né, hide, né, a peça. E aí a gente vai selecionar agora sim, porque senão a peça fica na frente e a gente não consegue clicar só na hélice, tá? Eu quero clicar só na hélice. Vejam aqui, só nas fãs e no que a gente tem ali interno no acoplamento, né, no eixo da fã. Não cliquem na geometria ao redor ou não cliquem na geometria, né, na nossa saída. Veja que ela fica na frente, a gente não consegue clicar. Então, por isso é importante ocultar as faces. Tá bem? Mas para a gente vai importar só a fã e o eixo. Por isso que a gente tem que ocultar as demais partes, porque senão na hora que a gente for nomear, ele nomeia elas e a gente já nomeou elas. A gente não quer nomear novamente. Então, create name e agora sim, fan aqui para o nosso ventilador. Legal? Então, nomeamos as nossas seções, vou centralizar. Vamos agora gerar o nosso mesh. Para a gente criar o nosso mesh, vamos testando aqui alguns tamanhos, tá certo? Primeiro o padrão, então clicar com o botão direito, né, em cima, né, Generate Mesh, ele traz uma proposta, né, iniciar nos valores padrões, e aí eu vou mudar aqui nos elementos tamanhos de 0,02 metros, tá? Ou seja, 20 milímetros em todas as dimensões. Veja que ele ficou meio grande, né, não vai ficar tão preciso. Então eu vou trazer agora para 0,01 e gerar um novo mesh, vamos ver como que fica. Já melhorou, ficou quase parecido com o padrão. E agora eu vou trazer, então, para 5 milímetros, né, 5 vezes 10 a menos 3 metros. As dimensões em curvatura, tamanho máximo, mínimo e padrão do elemento. E agora sim ficou uma malha um pouquinho mais robusta, detalhada, interessante da gente trabalhar. Legal? Vamos trabalhar com esse valor, testar, né, ver se a licença estudantil vai suportar esse número de elementos finitos. E se não suportar, a gente vem e aumenta o número de elementos, aumentando o tamanho. Vamos para o setup do Fluent agora, ativar a opção do Double Precision, tá certo? Esperar importar a nossa forma aqui no Fluent para a gente trabalhar algumas simulações que vão ser bem simples, tá? Bem práticas, mas vão ser muito interessantes para a gente ver muitos efeitos nessa geometria aí que deu um certo trabalhinho para a gente montar, né? Mas que é algo diferente do que a gente já fez até então, tá? Então aqui de padrão ele traz para mim a geometria sólida. A gente pode ver o formato de mesh também, mas quando a gente muda para mesh ele não mostra o perfil, mas ele já identificou onde está saindo, onde é outlet, né, onde é inlet para a gente, e a isso a gente vai especificar as condições de contorno mais à frente. Aqui em Models vamos ativar a equação da energia, tá? Modelo de viscosidade, vamos trabalhar com Ky, tá certo? Que a gente já trabalhou em outras simulações, também para os efeitos de viscosidade do fluido passando ali, vamos deixar o ar como padrão mesmo, tá certo? Material padrão do software também, e aqui em Boundary Conditions especificar algumas condições de controle. Como por exemplo, no nosso Outlet 2, vamos colocar uma pressão de saída como sendo a pressão atmosférica, porque a nossa fan vai puxar, né, de baixo do ar parado e vai soltar, descarregar contra a atmosfera. Então vai descarregar contra 101.325 Pascal. E a temperatura do nosso plate, então do nosso
região abaixo, né, vamos colocar aqui especificado em 650 Kelvin, tá certo? E aí ele vai ter então que puxar energia, né, e resfriar, descarregando para as nossas saídas. Vamos estipular aqui 250 interações, tá? Um intervalo de reporte, né, de cada 9 interações para a gente ver os resultados e calculate, tá? E aguardar aqui para ver se vai convergir todas as nossas equações da continuidade, da energia, né, o modelo para o cálculo do escoamento com viscosidade. Como é, né, algo que vai relativamente rápido aqui, eu vou deixar então aguardar um pouquinho aqui para finalizar no próprio vídeo mesmo a nossa simulação. Veja que ele está caindo de 9 em 9 porque eu especifiquei ali o report interval, né, a cada 9. Senão ele ia ficar muito rápido, né, eu não ia conseguir enxergar um embaixo do outro cada um dos resultados, assim que eles fossem aparecendo. Mas ele vai mostrando para a gente os erros, né, de residuais de convergência nas equações e veja que basicamente já convergiu. Então, calculation complete, vamos ver os nossos gráficos. Em contour, vamos analisar aqui primeiramente um contorno, né, sobre todas as nossas superfícies de pressão. Tá bom? Então, se eu clicar aqui em pressão, vejam que ele não está mostrando em mesh, tá? Ele está mostrando aqui de maneira estática, né, a nossa superfície, mas eu vou esconder a superfície aqui de cima. Mas a gente verifica ali embaixo, então, da placa, né, a pressão é gerada, onde ele joga, né, querendo ou não, a força que ele capta ao rotacionar a hélice, mas que a pressão ela é maior na saída, né, em cima, porque é a pressão atmosférica. E ao redor e abaixo ali a pressão está mais baixa, então é o movimento então, da rotação que joga no escoamento o ar contra a atmosfera e mostra para a gente esse gradiente de pressão reduzindo. Tá? Então eu vou aqui só arrastar, rotacionar para ficar um pouquinho melhor de ver. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui para o mesh, né? Vamos checar aqui, ver se tá ok o mesh, porque ele está mostrando como uma superfície contínua, tá? Mas aparentemente está tudo certo, tá? Ele não está mostrando, acho que talvez pelos detalhes da malha, o tipo de malha, o tamanho que a gente selecionou lá atrás. Talvez se for maior ou menor, pode ser que esteja diferente aí para vocês. Eu vou gerar então, né, se eu trocar para mesh, ele mostra o mesh de fato, ele não mostra, nesse caso aqui, a nossa superfície com o perfil estabelecido, tá? Então eu vou esconder, né, a minha superfície de cima de novo, e vou visualizar outro perfil, agora o perfil de velocidade. Vejo então que a velocidade segue aqui um propósito de velocidade circular, né, de velocidade tangencial ao movimento, onde a gente tem nas extremidades maior ponto, maior pico de velocidade, e essa velocidade vai se estabelecendo e sendo maior então no centro e baixa na saída. Ele vai perdendo velocidade à medida que ele vai no sentido da contrapressão, da pressão atmosférica. Mas a gente vai precisar vir aqui em results para ver os resultados do escoamento. Tá? A gente não consegue ver o escoamento para esse tipo de simulação lá na nossa interface do Fluent. Vamos gerar então streamlines das nossas variáveis de interesse, certo? Vamos trabalhar então com a saída, mas é a saída de cima, não a saída lateral. É o outlet 2 aqui que a gente tem interesse de visualizar. Né? E aqui eu vou também visualizar sobre a minha placa o meu perfil. Tá? Vamos colocar Start from Solid. E 25 pontos ele mostra a velocidade, né, o perfil de velocidade se estabelecendo. A gente vai aumentar o número de pontos para 250. A gente verifica novamente a velocidade em 250 pontos, aleatoriamente distribuídos ao redor da nossa fan. Vou aumentar para 500, a gente vê as linhas, né, que mostram melhor ainda essa velocidade. Baixa, né, na saída e alta no comecinho da hélice embaixo, onde o movimento começa, e ali então a gente tem uma aceleração muito grande que é para jogar o ar para cima. Então embaixo da hélice a nossa velocidade é maior e acima da hélice a nossa velocidade é menor, porque já é a descarga e a contrapressão com a atmosfera. Tá? Vamos trocar aqui para a temperatura.
tá? Como variável local para a gente visualizar com 5.000 pontos. Veja que para a temperatura fica bem legal. Também a gente tem a temperatura alta ali na placa, abaixo da hélice, e essa temperatura cai acima. A pressão já é o contrário, a pressão ela é baixa embaixo e a pressão é alta na região de saída. A velocidade aqui a gente já visualizou, né? A gente já conferiu. Então a gente tem os perfis e os comportamentos esperados aí do comportamento de uma hélice de uma fan rotacional. Legal? Então essa era a simulação, o conteúdo da aula de hoje, praticando aí novos conceitos nas práticas de CFD. Beleza? Bom, vamos salvar os nossos resultados, né? Lembrem sempre de guardar, salvar como imagem. Bom, aqui as principais referências da nossa aula, tá certo? Onde a gente tem a parte teórica dos conteúdos que a gente está aplicando nos exemplos dos estudos de caso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.